Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos todos felizes de estar na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que você, nessa manhã, se oferecesse por inteiro a Deus. Porque a gente costuma oferecer a metade de nós, alguma parte de nós que está bem, e a outra nós escondemos em alguma área da nossa vida que nós não queremos, às vezes que nem Deus chegue perto. Mas eu quero que você nessa manhã fale assim: Senhor, eu estou aqui, se rasga por inteiro. Mostra para Deus as suas qualidades, mas não esconda dele as suas imperfeições, porque ele te aceita da forma que você é. Ele não é como eu ou como as pessoas que talvez te julgam por aquilo que você faz de certo ou errado, mas nessa manhã está um Deus perfeito, que vai trabalhar no seu caráter até que você seja perfeito diante dele, até que você seja um homem ou uma mulher aprovada. Eu sei que você já adorou a Deus com muitos hinos, com muitos cânticos, mas eu gostaria que você agora erguesse as suas mãos, porque nós vamos adorar ao Senhor. Eu amo todos os louvores, irmãos, mas o que mexe comigo é louvor que rende glória e graça ao Senhor. Esses louvores para mim são os que mais me tocam, porque adorar a Deus quer dizer a Ele que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é adorado neste lugar. Erga suas mãos, faça o seu melhor para o Senhor, porque Ele já preparou a sua vitória. Aleluia. Diga comigo: adore, igreja. Te adoramos, te adoramos.
Jesus, Filho de Deus. Você pode melhorar mais uma vez. Santo, tu és santo e adorado, Senhor Jesus, Filho de Deus. Com toda a força agora. Tu és adorado nesse lugar. Eu sei, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Tu és, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Pra sempre, 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 sempre. Tu és adorado nesse lugar. Adore ao Senhor com as suas palmas, porque Ele é digno. Adoramos Jesus. Adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor. A atmosfera da adoração, ela muda o ambiente, irmãos. Ela muda as circunstâncias da nossa vida. Ela muda quem nós somos. Porque na presença de Deus nós queremos ser melhores. Eu nunca vi alguém chegar quebrado, arrebentado diante de Deus, que o Senhor despedisse essa pessoa da forma que ela chegou a Ele. Quando você não tem aquela qualidade, Ele cria em você algo novo. Ele coloca em você algo novo. É por isso que Ele é Deus. É por isso que eu dedico a minha vida a servir a Ele. É por isso que um dia eu falei: eu não posso existir sem deixar de adorar o Senhor. Eu gostaria que você pensasse se a sua vida, você tem simplesmente existido, ou você tem vivido um propósito de Deus na sua vida. Não queira só existir, queira viver o melhor de Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade. A oportunidade foi me dada hoje cedo, quando eu já estava na igreja. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele vai falar com a sua vida, com a minha vida. Gostaria de agradecer aos pastores, pastora Sumara, pastor Rony, pediram para avisar que não estão aqui, porque, como todos sabem, em setembro é muito busy, eles trabalham muito, mas eu tenho certeza que eles gostariam de estar aqui. Deus abençoe a vida de cada irmão, que infelizmente ou felizmente porque tem um emprego, e infelizmente porque às vezes é tanto sacrifício para viver na América, né, irmãos, como todos sabem, e escolhas têm que ser feitas, muitas vezes não pelo cunho espiritual, mas pela necessidade, estão trabalhando. Que o Senhor abençoe onde eles estiverem, guarde eles, o carro, tudo que eles fizerem, que seja abençoado. Semana que vem a igreja vai estar mais cheia, em nome de Jesus. Agradecer aos obreiros da igreja, pastor Edmar. Pastor Edmar fica fazendo muito propaganda, mas não sei não, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 50. Se não for o Senhor na minha vida, eu não sou ninguém. Amém. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Ontem à noite estive ministrando em uma igreja em Fall River, lançamento do CD de umas irmãs. E toda vez que eu estou preparando a mensagem, eu amo estar na minha igreja. E eu preparo a mensagem para a minha igreja. Às vezes eu penso assim, eu vou fora, mas eu amo estar aqui, a minha família, vocês são minha família. E eu preparei essa mensagem, falei, Jesus, eu queria ministrar na minha igreja essa mensagem. E não é que o Senhor atendeu rápido até demais, né?
Mas glória ao Senhor. Versículo 20, irmãos. A palavra de Deus diz assim. Versículo 19, me desculpe. E José disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Versículo 20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém o Senhor, Deus, o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo muito grande. Amém? Pode se sentar dando glória a Deus. Não vou orar porque o pastor Haroldo já orou, entregou minha vida nas mãos de Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é: toda glória tem a sua história. Diga para o seu irmão do lado: toda glória tem a sua história. Fala para o outro: toda glória tem a sua história. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor ministrou meu coração a respeito de uma pessoa, por nome José. E José era filho, 11º filho de Jacó. O primeiro filho de Jacó com a sua esposa amada Raquel. E ele nasceu 1700 anos antes de Cristo. E conforme está escrito aqui na Bíblia, irmãos, que eu às vezes, eu sou mãe, então às vezes eu não concordo muito, mas a palavra de Deus diz que José era o filho preferido de seu pai Jacó. E a gente, como é mãe, eu olho para os meus filhos e falo: gosto da Hannah, gosto do Davi. Não tem como. Nós, mães, gostamos igualmente. Mas não é a mãe que escolhe o filho escolhe o pai. Porque tem filhos que chamam mais a atenção do Senhor, não é verdade? Tem filhos que capturam o olhar de Deus mais do que outros. Tem uns que são mais extravagantes, tem outros que são mais quietinhos, mas todos têm a sua forma de chamar a atenção do Pai. E nessa manhã, você tem a sua forma de chamar a atenção do Pai. Ah, pastora, você está dizendo que Deus não está me vendo? Ele está te vendo, mas entre uma multidão, Ele vai ver todos parados, mas Ele vai ver um que está com a mão levantada, adorando, falando: Senhor, eis-me aqui. Os olhos dele vão estar ali naquele ali, que está balançando, que está adorando a Deus, não é verdade? Então a Bíblia fala que José era o filho preferido do seu pai. Mas a Bíblia nos fala também que a vida de José nunca foi um mar de rosas. Irmãos, ele vem de um lar totalmente desestruturado, pastor Edmar. Histórias, tragédias, coisas terríveis aconteceram na vida daquele jovem de apenas 17 anos. Nós vemos a história no capítulo 34 da sua irmã Diná, que foi violentada por um homem chamado Siquém. E esse homem se apaixona por ela depois de ter cometido esse ato. Eles vão até a casa do pai dela pedir em casamento. E os irmãos de José eram terríveis. Eles falaram assim: a gente vai te perdoar sim, a gente vai. Depois que os homens voltaram para o arraial deles, e eles fizeram uma condição que todos os homens teriam que ser circuncidados. Quando aqueles homens estavam ainda convalescendo de dor, eles foram lá e mataram todo mundo. Matou geral. E José estava no meio disso tudo. Depois nós vemos a história do irmão dele, Judá, que teve um filho com a sua própria nora. Olha para você ver o histórico dessa família. Depois nós vemos os irmãos de José que tramaram contra ele e venderam a ele como escravo. Olha que família. E quando a gente vê essas histórias, irmãos, nós temos o que é um prognóstico da vida de José, que ele ia ter um futuro falido. Como muitas vezes nós olhamos para nós, talvez você olhe a sua situação hoje e você diz assim: eu sou um derrotado, uma derrotada, nada para mim vai dar certo, eu nasci para sofrer, e você se coloca nessa posição. Mas eu quero te dizer nessa manhã que 13 anos separaram a vida de um jovem conturbada, uma vida fracassada familiarmente falando, para um homem, o segundo mais poderoso homem do maior país daquela época, o Egito.
13 anos de diferença, colocaram o José, que foi vendido como escravo, rejeitado, para um homem que tinha o controle do maior país do mundo. E quem me disse que Deus não pode fazer isso com você? Quem me disse que o Senhor não pode fazer? Ah, pastora, mas é muito difícil, você não sabe a minha vida. Eu não sei mesmo não. Mas no céu existe alguém que sabe. Ele sabe os teus dias, Ele sabe a sua história, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece as suas limitações, irmãos. Toda glória tem a sua história. E José estava construindo a sua história. Ele tinha razão, irmãos, para encroar. Eu já, não sei se eu já falei, mas eu acho que às vezes a gente vê pessoas que é igual um bolo, que a gente bate e ele não cresce, ele fica encroado, ele dá errado. E razões para José ser desse jeito, ele tinha muitas. Se ele olhasse para trás, falava, o amor do pai dele talvez poderia não ser suficiente para ele. Como talvez você até hoje não cresceu, não saiu do lugar, porque o amor dele talvez não tenha sido suficiente. E Deus manda te perguntar nessa manhã, Deus manda te perguntar nessa manhã, quando foi que Deus deixou de ser suficiente para a sua vida? Quando foi que você começou a procurar outros caminhos que não fossem Ele? Quando foi o momento que você deixou de acreditar que Ele podia revirar a sua vida e colocar um ponto final na situação que te fazia chorar? Quando foi, filho? Quando foi, filha, que você deixou de me amar acima de todas as coisas? Quando foi que os milagres e livramentos que eu te dei deixaram de ser aos seus olhos o motivo que te fazia vir à minha casa me adorar? Que te fazia vir à minha casa dizer que eu era tudo para você? O Senhor nessa manhã, Ele quer te conscientizar que Ele permite alguns momentos na sua vida de dor para construir uma história de glória. Os momentos de dor são necessários. Os momentos de choro são necessários. Para que quando chega um momento de glória, de honra, eu não estou falando a glória de Deus, mas a glória do tempo de exaltação de Deus na sua vida, você possa reconhecer Ele e dizer, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor podia fazer. Ele tinha razão, irmãos, e a razão, ela nos dá uma falsa impressão de que nós sempre estamos certos. Quem já conhece uma pessoa que sempre tem razão para tudo? Ela tem razão para fazer qualquer coisa, porque ela está certa. Mas sabe o que eu costumo fazer com a minha razão? Quando eu começo a achar que eu estou com razão, eu falo, não quero ter razão não. Eu entrego nas mãos de Deus. Porque Ele é aquele que toma as nossas causas nas suas mãos. Tem gente que tem razão para tudo, irmãos. Razão para não gostar de A, para não gostar de B, para não vir adorar, para não fazer isso, para trabalhar. Tem razão para tudo. Eu queria que você agora se desmontasse dessas razões agora e fala, Senhor, entregue nas suas mãos. Porque o nosso futuro não nos pertence, está nas mãos de Deus. Ele que sabe o que é melhor para nós, amém? Gostaria de saber, quem é que se imaginaria hoje, eu pergunto assim, você se imaginaria aqui nos Estados Unidos hoje, no dia 31 de agosto de 2014, tendo a vida que você tem, tendo o emprego? Alguém se imaginou? Alguém projetou esse futuro e falou assim, eu estou aqui exatamente onde eu quero, eu estou igual um joguinho daquele, como é que é aquele que tem umas casinhas que pula? Banco imobiliário, alguma coisa assim? Alguém se imaginava? Dê um sinal com sua mão. Ninguém. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar nos Estados Unidos. Nunca. Nunca, 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 nunca. Se eu falar que sim, eu estou mentindo. Eu nunca. Embora Deus já tinha usado o vaso lá no Brasil para falar comigo assim. Você vai para uma terra distante e tal. E a gente vê que Deus, Ele vai armando tudo, vai armando. Quando eu assustei, eu estava aqui. Quando eu assustei, nós não imaginamos, irmãos. Porque nós vivemos só o dia de hoje. E o máximo que nós conseguimos projetar é daqui uma semana, um mês. E mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, porque Ele que sabe. Eu não sei se hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar mais. A gente teve um exemplo aqui essa semana passada, do nosso amado irmão. Do nosso amado, querido irmão, que servia a Deus com tanta excelência.
Estava aqui numa noite e no outro dia, às 7 horas da manhã, ele já não estava mais. Assim é a nossa vida. Você tem que entender que Deus trabalha com você. Ele não trabalha para você. Ele trabalha com você. Na sua vida, se você deixar, Ele vai mudar a sua história, Ele vai transformar o seu caráter, vai mudar seu pensamento, porque Ele trabalha com você. Ele não pode trabalhar sozinho. Tem gente que se recusa a deixar Deus trabalhar. Ah, não, se Deus quiser, Ele vai fazer. Não. Tem gente que tem uma armadura contra Deus tão grande, que ele fica uma pessoa inatingível. Inatingível. Vai para lá, para a rua, vai para a balada, vai para onde quer que seja. Fique exposto para tudo quanto é tipo de sujeira, de tranqueira, de coisa ruim. Mas quando vem para a presença de Deus, coloca o escudo e fala assim, não me atinge não. Eu não quero ser atingido pelo teu amor não, Jesus. Eu vou entrar e vou sair do mesmo jeito. Eu não quero, não me veja, não me olha. Para quê? Aonde isso está te levando? Está te fazendo chorar? Está te fazendo sofrer? Está te fazendo retroceder? Quando é que vai ter um basta? Tira essa armadura de cima de você e fala, Senhor, eu quero ser o alvo do teu amor. Eu quero que a tua graça me alcance. Eu quero depender do Senhor para sempre. Depender dEle, viver para Ele. É difícil, mas vale a pena. É difícil, mas vale a pena, amém? Vamos ver 3 características de José que nós devemos ter em nossa vida. A primeira delas, José se manteve fiel. Ele foi fiel. Hoje em dia, irmãos, a maioria das pessoas, elas se corrompem por qualquer coisa. Ela se corrompe, ela deixa sujeira. O que é uma coisa corrompida? É uma coisa que tem impureza dentro dela. É algo que tem impureza, é algo que se mistura. Corrompido, é algo que não está na sua forma genuína. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus soprou em você o espírito dele. Ele te deu o fôlego da vida. E nós, no decorrer da nossa vida, o que Adão e Eva fizeram no paraíso? Eles se corromperam. Eles se corromperam com uma voz desconhecida, a voz do Éden. E nós, no decorrer das nossas vidas, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas enquanto você não dá ouvidos à voz do Éden, à voz do inimigo, cada dia mais, quanto mais você dá, mais corrompido você fica, mais sujo você fica. E o que significa a palavra fidelidade? Fidelidade significa, vem do latim, fidelis. Significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Uma pessoa fiel a Deus, ela tem compromisso com aquilo que ela assumiu. No dia que você veio aqui à frente e falou, Senhor, eu te aceito, eu quero que o Senhor more na minha vida, você assumiu um compromisso com Deus. E você tem se mantido fiel a Ele? Ou você tem se corrompido? Você tem deixado tudo para segundo plano? As pessoas não querem mais se manter fiel na amizade. Elas não querem se manter fiéis, muitas vezes no casamento, na sua fé, nos seus princípios. Gente que é volúvel, sabe? Deixa a vida me levar, não deixa a vida te levar não, que ela te faz quebrar a cara. Ah, vida, leva eu. Deixa. Vai de acordo com o que a vida te leva. Você não vai na mão de Deus e fala, Senhor, me guia. Seja a minha bússola. Senhor, direciona os meus caminhos. Tem um versículo, um salmo que eu amo, que fala assim, os passos do homem bom são direcionados pelo Senhor. Por quê? Porque Jesus é a bússola dele. Vai para a direita, vai para a esquerda, para agora, volta um pouquinho, porque eu estou abrindo uma porta aqui que você vai ter que passar por ela.
Ah, vai para frente agora. Agora você anda, vai. Esquece tudo que está para trás. Esquece a sua vida miserável. Esquece os pecados que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Esquece a vida pregressa que você teve e que o diabo fica falando: você nunca vai ser crente, não. Você nunca vai prestar para servir a Deus porque você não vale nada. Esquece tudo isso e ó, vai. O rumo do crente é norte. Vai para frente. Porque lá está a sua vitória. Lá está a sua vitória. Nós vivemos, irmãos, nos dias que tem preço para tudo e não tem valor para quase nada. Preço para tudo, valor para nada. As pessoas não têm mais valor. A gente procura uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. E aí vem as pequenas corrupções, até mesmo na casa de Deus, muitas vezes. Pessoas que têm se corrompido, mas o Senhor vai ter misericórdia da nossa vida. E qualquer tipo de corrupção disfarçada, ou aquelas que nós conhecemos que têm nos fazido andar para trás, nós agora rejeitamos em nome de Jesus. Nós queremos ter uma vida séria e honesta diante de Deus, uma vida de verdade diante de Deus. Eu contei isso no MBA. Eu estava aqui na igreja e o Senhor me mostrava pessoas com notas de dinheiro. E algumas estavam com notas verdadeiras, outras estavam com notas falsas. E o Senhor estava aqui à frente deste púlpito. E as pessoas vinham oferecer a Deus. E vinham pessoas com aquela nota falsa. E entregava a Deus todo santo. Senhor, toma aqui, Jesus. Toma aqui. E o Senhor falava no meu coração: tá vendo, filha? Eu tenho realizado milagres verdadeiros na vida das pessoas, mas elas me entregam uma adoração falsa. E esperam que eu receba essa adoração e que eu retribua algo que elas nem me ofereceram. Se eu pegar uma nota de verdade e uma nota falsa e te oferecer, qual delas você vai pegar? A verdadeira, porque ela tem valor. Ofereça a Deus aquilo que tem valor, aquilo que vai te custar alguma coisa, te custar adorar a Deus quando você estiver todo quebrado, te custar quando você estiver com a sua conta negativa, quando você estiver com a situação terrível com o filho, quando você estiver com o casamento quase quebrado. Oferece a Deus aquilo que te custa, porque Ele vai no lugar certo. No lugar certo Ele vai agir na sua vida. Não fique indiferente àquilo que Deus está falando com você nessa manhã. José se manteve fiel, irmãos. Imagina um rapaz de 17 anos, com os hormônios à flor da pele, ser fiel a Deus. Ele sabia que aquilo podia custar as regalias dele no palácio. Ele sabia que podia custar para ele a liberdade dele e até a vida dele. Mas ele foi leal ao patrão dele, ao homem que confiou a ele a posição que ele estava no palácio. Mas acima de tudo ele foi fiel a Deus. E Deus manda falar aqui: tem gente que prefere ser leal a um homem do que ser leal a Deus. Tem gente que prefere ser fiel ao homem do que ser fiel a Deus. E olha, entre ser fiel ao homem e ser fiel a Deus, porque muitas vezes você prova lealdade mentindo para outra pessoa. Você está sendo leal a essa pessoa e você está sendo infiel ao Senhor. Tome cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Amém? Dar o excelente para Deus. Nós vemos em nenhum versículo que nós vemos a história de José, eu nunca vejo ele murmurando, ele reclamando de Deus, ele falando mal. Ah, Senhor, eu era o preferido do meu pai. Ah, eu tinha uma roupa bonita. O Senhor me deu sonho que os meus irmãos iam me servir. E hoje eu estou aqui nessa... Nunca, você não vê. A Bíblia fala que tudo que José fazia era bom. Todo o trabalho que ele prestava, até lá quando ele estava preso, era bom. E as pessoas viram aquilo. Olha aqui para você ver, olha. José era o filho que o pai dele confiava. Então quer dizer que ele era um bom filho. Ele prestou um excelente serviço na casa de Potifar. E até na prisão ele teve uma conduta exemplar. Tem gente que passa por uma prova e vira um crente treva. Treva.
Ele dá mau testemunho porque ele fala assim, tá tudo errado, então eu vou enfiar o pé na jaca de vez agora. Eu estou falando mentira? Tem gente que desiste fácil. Tem gente que para fácil, irmã, não para, não desiste não. Não desiste não, que a bênção está logo ali te esperando. Está logo ali te esperando. Está logo ali te esperando, você crê? José poderia talvez ter pensado, falar assim, vou fazer de qualquer jeito, porque tem um monte de presa aqui. E eu sou uma pessoa qualificada, eu podia fazer coisas melhores e eu não estou. Muitas vezes assim agimos nós. Talvez você está fazendo uma coisa para Deus que talvez as pessoas nem te veem, mas Deus te vê. Você tem que se lembrar, o pastor Haroldo falou sobre isso e eu também, Deus colocou no meu coração. Um grande rio, ele começa de uma nascente, um fiozinho de água, onde ele nasce. E ele vai crescendo e virando coisa grande. E vira um grande rio. E Deus falava comigo, filha, vocês precisam valorizar o tempo dos começos nas suas vidas. E o tempo também de recomeço na nossa vida. O tempo do começo de Deus, ele começa com coisa pequena, com coisa talvez que ninguém percebe, mas é um começo, faça bem, desenvolve bem, começa dando o seu melhor. É tão difícil assim eu fazer algo que as pessoas não estão reconhecendo? Não é, porque Ele vê tudo, Ele vê tudo. Irmãos, tem vezes que Deus, eu falei isso ontem, eu vou falar de novo. Tem vezes que a pessoa acha que o tempo de exaltação e de glória na vida dela, de honra, é quando alguém pega um pódio, coloca ela no primeiro lugar e levanta a mão e levanta a taça. Não, às vezes Deus vai te honrar sozinho. Ele vai te honrar lá na sua casa, porque você vai sentir assim, Deus foi fiel comigo. Essa batalha, eu estava passando essa batalha sozinho, mas Deus me deu a vitória. Deus pode te dar a vitória. Deus pode reconhecer o seu esforço. Quando Ele te dá uma boa noite de sono, sabia? Quando você tem a consciência tranquila a ponto de dormir e falar, o Senhor nesse dia foi fiel comigo. Eu fui alcançada pela fidelidade de Deus. Então, se você, irmão, está sendo zombado, caluniado, você está sendo vendido, acusado, não murmura, não lamenta, não retrocede, não desiste. Cinge o teu lombo para as críticas, cinge o seu lombo para as falsidades, para tudo de errado que tiver, e trabalha para Deus, 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 porque Ele é o único que pode te recompensar. Você sabe quando você pega o seu cheque no final de semana e você fala assim, nossa, o dinheiro, eu trabalhei bastante e recebi? Você não sente assim, tá tranquilo, porque agora eu posso pagar. Essa vai ser a sensação multiplicada em zilhões de vezes. Quando você chegar na glória, os portões se abrirem e lá estiver aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e Ele dizer para você, entra para o meu gozo, porque eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer na sua vida. Eu não estou querendo te emocionar não, irmãos. O nosso projeto é para a eternidade. O meu projeto, eu tenho um monte de projeto, eu tenho 2 filhos pequenos, eu quero que eles estudem, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles tenham uma vida boa. Mas eu quero que eles vão para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero levar todos para o céu. Eu quero que você tenha onde morar depois que essa vida acabar. Amém? E quando você agora que talvez vai
valorizar o tempo de começo na sua vida. Você vai começar hoje. Pastor, eu vou começar hoje. Estava fazendo tudo errado, mas eu vou começar. Eu deixo uma palavra de Deus para você, porque Ele nunca chama ou comissiona ninguém sem deixar uma palavra de ânimo, uma palavra profética para a sua vida. Assim como Ele falou com Josué, Ele fala com você nessa manhã. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e te serás bem-sucedido. Amém? A última coisa, tenha por certo que a presença de Deus sempre estará com você. No capítulo 39, versículo 4, já logo no primeiro versículo, no segundo versículo diz: o Senhor era com José. Ele estava com José antes, ele estava com José durante, e ele esteve com José depois. No desenvolver da história, talvez da sua, você pode se confundir e achar assim: eu estou assim, bem sucedido, porque era o meu mérito, eu consegui. Eu trabalhei demais. Olha aqui, ó, calo na minha mão. Olha aqui meu pé. Olha isso, olha aquilo. Irmã, não se engane. Se não fosse a graça do Senhor na sua vida e na minha vida, nós não seríamos nada. Nada versus nada. 0 vezes 0 é 0. Mas quando a graça de Deus nos alcança, nós podemos fazer algo. Nós podemos fazer algo. Sabe por que existe muitas vezes? As pessoas, elas confundem, não tem equilíbrio. Elas trabalham demais para elas e trabalham de menos para Deus. Então se examine aí. Será que você está oferecendo para Deus equivalente àquilo que você se esforça para você mesmo? Será que você faz para Deus? Se você é capaz de oferecer para Deus 18 horas do seu dia para Deus, como muitas vezes você oferece para você mesmo? Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, mas ninguém trabalha 365 dias no ano. O dízimo de 365 são 36 dias. Será que se contar você 36 dias você adorou a Deus no ano todo? Será? Pensa. O bom quando a presença de Deus está conosco é que as pessoas também veem que a presença de Deus está conosco e elas passam a contar com a gente onde quer que a gente esteja. No versículo 4 fala assim, que Potifar não era bobo nem nada, e falava assim: e vendo o Senhor que Deus era com José, e vendo que ele era, falou: opa, aquele homem ele tem alguma coisa diferente. Tudo que ele faz prospera, porque a palavra diz que tudo que ele fazia prosperava. O homem confiou tanto na vida de José, que a Bíblia fala que ele não sabia de nada que acontecia na casa dele. Tudo estava sob o controle de José, tudo. Ele só sabia o que ele comia, o que ele bebia, porque o resto estava tudo na mão de José. Por quê? As pessoas se aproximam daquele que tem a presença de Deus. Elas se aproximam de você. Oferece a elas aquilo que você tem de bom. A presença de Deus. Esses dias eu estava orando e Deus falou comigo assim, que às vezes a gente foi tão machucado, tão ferido, que a gente se isola de todo mundo, não quer ficar perto de ninguém, porque a gente tem medo de se machucar. Mas se você se isola, você se priva de alcançar aquela pessoa com seu testemunho, com aquilo que Deus fez na sua vida. Você se aproximar de pessoas não significa que você tem que contar a sua vida para elas e deixar elas saberem tudo no momento que você almoça, que você dorme. Não. Mas você tem que compartilhar sonhos, testemunhos, porque isso nos faz seguir na frente, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Até mesmo na prisão, irmãos, Deus era com José, e esse foi um momento desafiador na vida daquele homem. Que ele tinha tido sonhos, Deus já tinha revelado as promessas dele para José. E talvez ele não entendesse por que um homem que sonhou tanto foi parar logo num calabouço, numa prisão. Como todos sabem, porque ele foi assediado pela esposa do patrão. Mas há momentos que Deus nos desafia para mostrar quem nós somos.
Ele te coloca numa prova para mostrar quem você é, porque muitas vezes nós nos maquiamos. Nós mostramos, parecemos ser o crente Denorex, parece uma pessoa boa, mas quando vem a prova, ele se revela. Ele não quer orar, não quer jejuar, não quer falar com Deus, não quer ler Bíblia, não quer nada. Esse momento você está sendo testado. Mas tem momento que ele nos desafia, não é para mostrar quem nós somos, mas é para mostrar quem ele é. Quem ele é na nossa vida. Se você puxar na sua memória, você vai ver momentos que você não conseguia fazer nada, e Deus se revelou na sua vida, como aquele que podia fazer tudo que você não podia. José, ele foi um homem de valor. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado. Você nunca vai saber quem ele é só olhando para ele, você sabe? Se você olhar para mim, você sabe por onde eu já passei? Você nunca sabe. Por quê? Toda glória tem a sua história. Há uma história que foi criada lá atrás. Teve choro, teve sofrimento. Ana, toda glória tem sua história. Tem momento que a gente vai chorar, mas Deus vai preparar o momento de sorrir. Tem momento que Deus vai deixar a gente passar por extrema tribulação, porque na hora que o livramento de Deus chegar, você não vai olhar para A e para B e falar assim, eu consegui por causa de A ou B. Você conseguiu porque o Senhor estava olhando por você como Ele sempre olhou. Ele sempre olhou. Talvez toda a sua vida você se sentiu no olho de um furacão e falando por que está tudo assim, por que está assim, por quê. Às vezes a gente não consegue entender a forma que Deus age, mas Ele está agindo. Creia nisso. Creia nisso. Os problemas que a pessoa já passou na vida. E sabe o que acontece? A pessoa olha para você e te julga só por esse momento. O momento que você está na prova, a pessoa fala, está em pecado. A pessoa fala, está isso, está aquilo. Mas é a mesma coisa de uma pessoa chegar num cinema na metade de um filme, ver o filme e falar, esse filme não é bom. Mas é porque não viu o início. Quer entender o meio e quer julgar o final. Você não pode fazer isso. Não pode. Não pode. Existe uma história que foi escrita. Porque nós, irmãos, nós somos a totalidade e a soma de experiências. E Deus falava comigo, quando eu estou sendo testada e provada por Deus, eu deixo de ser aquilo que eu era, eu me torno aquilo que eu sou hoje, mas eu me coloco nas mãos de Deus para ser aquilo que Ele quer que eu seja amanhã. Eu nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais vou ser a mesma. Eu olho para 10 anos atrás e eu vejo outra pessoa hoje. Por quê? Uma história foi escrita nesses 10 anos. Uma história foi escrita a seu respeito. Para você chegar até aqui, só Deus sabe o que você passou. Só Deus sabe o que você passa. Mas Ele está escrevendo a sua história. Ele vai te dar força para continuar. Você tem que ter bastante cuidado na hora que você vê alguém que pede para Deus uma casa igual a dela, um ministério igual a dele, um emprego igual do fulano, um carro igual do ciclano. Sabe por quê? O preço que ele pagou, você está disposto a pagar? Você quer fazer o que a pessoa fez para até chegar nesse momento? Bastante cuidado. Seja bastante zeloso nisso. Confie no favor de Deus. Você sabe que é muito difícil parecer bem no momento da prova. É muito difícil você vir sorrindo quando você está quebrado e chorando. É muito difícil você cumprimentar as pessoas, dizer que está tudo bem, quando está tudo mal. Mas Deus vai te fortalecer hoje. O Senhor escolheu o dia de hoje para a sua vida. Ele escolheu o dia de hoje para a nossa vida. E Ele vai fazer na nossa vida aquilo que Ele quer. Porque teste não é quando você está perto das pessoas que te amam e elas ficam assim, batendo no seu ombro, falando assim, tá tudo bem, vai, continua. Não, você é vencedor. Esse não é um teste. O teste quando você está sozinho, você acha que nem você está com você mesmo. Você acha que você está forever alone. E você não consegue nem enxergar Deus. Sabe por quê? Porque Ele caminha com você e Ele não se mostra talvez fisicamente para você,
Mas Ele vai como aquele que vai abrindo caminho. Ele vai cortando laço, vai cortando, vai derrubando parede, vai abrindo porta, vai acalmando tempestade, vai falando assim para o juiz que essa sentença é dele, vai dizendo para o médico que esse diagnóstico não é o médico que vai dar, mas é ele. Ele vai dizendo para todos que ele tem o domínio nas suas mãos. Ele tem o domínio nas suas mãos. Então agradeça ao Senhor por esses testes. Agradeça a Deus porque Ele está escrevendo uma história linda. Quanto mais luta tem, mais bonita será a sua história. Mais bonita será a honra de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Uma faculdade, ela te dá um diploma. Mas se você compra o diploma sem ir na faculdade, você não se torna apto para fazer aquilo que é proposto. Então, um diploma sem esforço, sem estudo, sem faculdade, não te habilita para o propósito de Deus na sua vida. Então, senta na escola de Deus e aprende. Senta na escola de Deus e aprende dele. Se demorar para você pegar esse diploma na mão, fica quanto tempo você precisar. Não falta de aula, não. Não falta de aula, não, porque muitas vezes, depois que você já tiver com a idade avançada, você não vai ter tempo, você não vai ter garra, você não vai conseguir passar pelos testes de novo. Mas Ele está aqui. Eu queria que todos vocês que sentem que estão nessa prova, que estão nesse teste do Senhor, que você agora erguesse as suas mãos, onde você estiver. Não dependa de um homem, de uma mulher para ministrar sobre você, porque o Espírito Santo está aqui. E Ele já está ministrando sobre a sua vida. Não dependa de ninguém para entrar na presença de Deus. Tem pessoas que só entram na presença de Deus quando vem à igreja. Mas a presença de Deus se manifesta onde você estiver. Não seja aquela pessoa que só vê o Senhor quando você vem na casa dele, porque Ele não é seu amigo. Tem amigo que a gente fica anos sem ver, quando a gente vai na casa dele a gente vê ele, mas Deus não, se você chamar Ele vem. Chama Ele agora, Senhor, vem aqui, Pai. Eu preciso conversar, eu preciso te ouvir, eu preciso do teu toque, Deus, eu preciso te sentir de novo. Quanto tempo, Senhor, que nós não conversamos. Quanto tempo, Senhor, que eu me envergonhei a ponto de não querer falar com o Senhor. Mas hoje eu estou aqui. Eu queria saber se existe alguém que se encontra nessa condição hoje. Você se envergonhou tanto das coisas que andava fazendo ou que fez, que você não quer mais, só queria mais falar com Deus. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Você desistiu dele. Mas você sempre soube que Ele nunca desistiu de você. Eu queria que você viesse à frente. Se existe alguém nessa manhã que precisa se consertar com Deus, venha à frente nessa manhã. Deus vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha. Aleluia. Deus é um Deus de segunda chance, irmãos. Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de começos e recomeços. Amanás, demanai, decumanás. Realizar os teus sonhos. Hoje você está com a nota verdadeira, oferecendo aqui nesse altar. E Deus não vai se esquecer disso. Deus não vai se esquecer. Ei, vocês dois aí, ó. Deus não vai se esquecer. Lute para que vocês não se esqueçam. Deus não se esquece. Mas a gente às vezes se esquece. Sejam fortalecidos hoje pelo Senhor. Sejam fortalecidos hoje pelo Senhor. Sejam fortalecidos hoje por Senhor. Deus vai fazer. Se vocês deixarem e permitirem que a presença de Deus encontre morada na vida de vocês, jovens, vocês serão árvores frutíferas na mão de Deus. Eu quebro hoje toda maldição em nome
nome de Jesus, contra a vida de vocês, contra a casa de vocês, contra a família de vocês, contra o casamento de vocês, para que vocês comecem a partir de agora uma geração saudável, aliança reconstruída e alicerçada em Deus. Mantenham-se fiéis como José foi. Não olhe para a direita, para a esquerda. Não ouçam conselhos do ímpio. Não tomem em suas mãos a razão que o mundo vai dar, porque Deus vai pelejar por vocês. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus sobre a casa de vocês. Toda maldição agora, toda herança agora hereditária, eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe mais alguém? A porta está aberta, irmãos. Não precisa bater para entrar, não. A porta está aberta para você. Entre sem cerimônia. Ah, eu estou bem. Eu não preciso, não. Você precisa sim. Você precisa e você sabe que você precisa e você está no banco. Quanto tempo mais você acha que ainda te resta? Quanto tempo mais você acha que Deus vai te oferecer sem receber de você algo em troca? Ele não trabalha com trocas, mas Ele trabalha com gratidão. Quando você vem à presença de Deus, você está sendo grato a Deus por tudo que Ele te fez, e você sabe que Ele tem feito. Gratidão. Eu vou te aceitar e vou te servir porque eu sou grato ao Senhor. Eu vou voltar para os seus caminhos, porque eu nunca devia ter saído deles. Eu vou dar crédito à sua voz, porque o Senhor foi o único que me deu crédito até hoje. A porta está aberta para você hoje, mas eu não posso te garantir que a porta vai estar aberta amanhã. Você quer continuar vivendo essa aventura de não saber o que vai te acontecer e nem para onde você vai? Está nas suas mãos. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui. E você nessa manhã saiba que o Deus de amor está aqui. Eu já fui 1500 vezes lá na frente aceitar Jesus. Você está pensando aí agora e nada mudou, mas talvez hoje muda. Eu já fui muitas vezes lá, mas é tudo de mentira, porque eu não sinto nada. Então não sente não, deixa que Deus sente por você. Ele já sentiu há muitos anos atrás o sangue dele escorrer na cruz do Calvário. Ele já sentiu a dor de te amar e não ser reconhecido. Ele já sentiu. Você precisa sentir mais o quê? Mas o Senhor está aqui para essas pessoas. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que Ele abra portas, que Ele perdoe os pecados, e que vocês sintam nessa manhã a verdade, que é sentir a presença de Deus, a paz que excede todo entendimento, que vocês sejam curados nas emoções, no corpo, na alma, que vocês coloquem a confiança de vocês no Senhor, porque se ela estiver no Senhor, homem nenhum consegue te tirar da presença de Deus. Que vocês depositem toda a esperança naquele que morreu na cruz por vocês um dia. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Essa igreja ama vocês. Sejam bem-vindos à família do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tremendo, Deus, a presença do Espírito Santo aqui em nosso meio. Vamos levantar nossas mãos para agradecer a Deus. Ficar de pé. Ah, Deus, obrigado, Jesus. Fala para o Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor, te louvo, Deus. Oh, Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Tem gente que entrou aqui nesta manhã e o Espírito Santo falou tanto no seu coração. Alamandaravá.